Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Pessoal, vamos ver hoje a fonte desse módulo Pirâmide Super Pro, que é bem diferente aí dos módulos de hoje. Então é isso aí pessoal, vamos lá. Pessoal, olha só a fonte desse módulo. O que nós temos aqui? Um circuito integrado famoso, um NE5555. Pensei que esse circuito integrado aqui ele fosse aí o oscilador da fonte, que toda fonte tem que ter um oscilador para ela poder funcionar. E como este sei aqui ele é um oscilador, eu pensei que ele faria aí a frequência da fonte. Quando eu tive a surpresa analisando o circuito, eu vi que ele não era o responsável para fazer a fonte funcionar em questão de frequência. O que eu fiz? Fui medir aqui a frequência no seu pino 3, que é o seu pino de saída. Eu vi que não tinha frequência e o módulo estava funcionando. Aí eu me perguntei da onde que vem a frequência desse oscilador. Quando eu tive aqui a surpresa, pessoal, que este oscilador aqui ele é transistorizado. Ele é feito aqui por esses dois transistores. Esse circuito integrado aqui ele funciona como um delay. Quando a gente liga o remote, o capacitor ele vai se descarregando. Quando chega aqui a um certo nível no pino 2, através do seu pino 3, ele alimenta o oscilador. E esse oscilador aqui que é responsável para fazer aí a fonte funcionar neste módulo. Vocês podem observar, não tem circuito integrado. Esse módulo é um módulo aí bem mais antigo, pessoal. Não tem o circuito integrado TL494, como geralmente tem nas fontes dos módulos. Este circuito ele é bem mais simples, simplificar aqui demais este oscilador. Ele não tem drive, não tem transistores de drive, ou seja, a frequência que vai para o gate dos transistores, ela sai aqui direto dos dois transistores. Aí que simplificou demais esse projeto aí do oscilador deste módulo. Eu vou abrir ele aí, vou fazer um esqueminha, e vocês vão entender melhor como é que ele funciona, que eu achei bem interessante aí a fonte deste módulo. Bem pessoal, tá aí a nossa fonte transistorizada, tirei uma pequena parte do módulo para a gente entender como é que funciona. Para ficar mais fácil, pessoal, vou explicar aí componente por componente. Temos aqui um oscilador, ele é alimentado através desse CI 555. Vamos começar aqui pelo remote. Temos aqui a alimentação através desse resistor de 22R, que vem lá do fio azul do rádio, que alimenta aqui o nosso circuito, pessoal. Esse circuito aqui, ele está na configuração aqui de temporizador, o NE555. Para o módulo poder ligar, pessoal, esse capacitor aqui ó, vai depender da descarga deste capacitor. Ou seja, quando tem uma tensão aqui de 9 volts, também vou ter uma tensão de 9 volts aqui no seu outro terminal. Essa tensão de 9 volts, ela vai ser descarregada, ela vai abaixar lentamente através desse resistor de 100K ligado no negativo. Então nós vamos ter aqui essa tensão de 3.1 volts, que é a referência do CI 555. Ou seja, quando essa tensão estiver menor que 3.1, o circuito integrado ele liga o oscilador e o módulo funciona. Quando essa tensão estiver maior que 3.1 volts, o circuito integrado ele interrompe a alimentação do oscilador, ou seja, ele corta a alimentação. Então a função desse CI primeira é ele dá um tempo para o módulo ligar, que esse tempo aí é dado através da descarga deste capacitor e deste resistor. Este diodo que está em paralelo com o resistor é para limpar a tensão do capacitor quando o módulo é desligado. Então é a função aqui desses três componentes. Aqui um capacitor eletrolítico para dar uma filtrada melhor aqui na tensão de alimentação. E aqui, pessoal, temos aqui um transistor. Esse transistor aqui ele vai receber duas informações. A informação lá dos amplificadores de proteção e a informação de temperatura através deste transistor. Então, como é que funciona aqui este transistor?
Ele tem esse resistor aqui 10K que está polarizando a sua base, pessoal. Então temos aqui 9.6 volts e 9.6 volts. Esse transistor aqui ele está fechado, está cortado. Ele não tem tensão aqui no seu coletor, ou seja, ele está aberto. A tensão que tem no seu coletor é a tensão que está aqui no capacitor eletrolítico. Como é que ele funciona? Primeiro, se tiver algum problema nas saídas dos amplificadores, aqui temos os resistores da saída do amplificador. Se tiver uma diferença aqui de tensão entre o emissor e a base deste transistor, pessoal, ele vai mandar uma tensão negativa que vai acionar esse transistor aqui, vai fazer ele conduzir, vai fazer ele saturar. Esse transistor aqui ele vai jogar uma tensão aqui no seu coletor, uma tensão igual a 9 volts. Ele vai jogar aqui através do resistor de 560R. Essa tensão aqui ela vai subir, maior que 3.1, e o CI ele vai cortar a alimentação do oscilador e o módulo vai parar de trabalhar. Ou seja, deu problema na saída, imediatamente o CI recebe a informação através do transistor e ele corta a alimentação, o módulo para de trabalhar aí, não tendo problema de queimar mais coisas. E a outra informação, pessoal, é deste transistor. Nós temos aqui um divisor resistivo. Como é que funciona? Temos aqui um divisor resistivo, um resistor de 470R e um resistor de 1K, que vem direto da alimentação aqui do nosso remoto. Tem aqui uma tensão de 3.3 volts no seu emissor. Para este transistor ele conduzir, eu preciso ter uma tensão de base maior que a tensão de emissor. Como eu tenho aqui o meu NTC ligado na base, ligado ao positivo aqui, a alimentação ligado na base. Com a temperatura ambiente, este NTC ele tem uma resistência alta. Então quem ganha aqui, pessoal, esse resistor de 5K6. O resistor de 5K6 ele está tendo uma resistência menor que a resistência do PTC. Então ele está mantendo a tensão de base desse transistor em 0.3 volts, 300 milivolts. Caso aconteça algum problema, o módulo esquentar, o nosso termistor, o NTC, ele vai começar a baixar a resistência. Ou seja, ele vai começar a jogar tensão na base do transistor. Quando essa tensão aqui tiver 3.9 volts, uma tensão maior que a tensão de emissor, esse transistor aqui ele vai conduzir, ele vai saturar, ele vai conduzir aqui e vai jogar através desse diodo, deste resistor, vai jogar uma tensão menor aqui que 9.6 volts. Esse transistor PNP ele vai conduzir também, jogando aqui uma tensão, aqui nessa tensão de referência. A tensão vai ficar mais alta porque esse transistor aqui ele vai conduzir, e o CI também ele vai parar de alimentar o amplificador. Ou seja, quando a tensão aqui estiver maior que 3.1 volts, nós vamos ter aqui 0 volts no seu pino 3. Quando a tensão estiver menor que 3.1, aí nós vamos ter uma tensão de 8 volts para alimentar o circuito. Então eu coloquei aqui, ó, maior que 3.1, off. Menor que 3.1, on. Então aqui é o nosso circuito de temporizador e também o circuito de proteção do módulo. Então aqui ficou bem simplesinho, né, pessoal? Então esse daqui conduz, esse aqui também conduz e joga a tensão. E aqui as 4 saídas que são isoladas através aqui desses diodos. Cada diodo desse ele vai para uma saída de áudio. Então aqui os diodos eles isolam o circuito, como também aqui desta forma, pessoal. O diodo aqui está isolando aqui este transistor. Então, estando tudo ok no módulo, esse transistor aqui ele vai estar cortado, ou seja, ele não vai estar interferindo aqui na tensão
de descarga deste capacitor eletrolítico. Atenção aqui, vai descarregar lentamente, vai abaixar aqui menor que 3.1 volts. O nosso circuito integrado, ele vai alimentar o nosso oscilador, pessoal. Olha só que legal. Por que eu tenho aqui 8.2 volts diferentes desse 9.6 volts aqui de entrada do pino 8 e do pino 4? Na configuração interna, pessoal, interna do CI, nós temos aqui dois transistores, ou seja, vou ter uma perda aqui de 0,6 volts no primeiro transistor, já vai perder aqui 0,6, depois ele vai perder aqui mais 0,6. Então essa é a diferença. Vou ter uma diferença aqui de 1.3, 1,4 volts mais ou menos. Então é por isso que aqui eu tenho 9.6 volts na entrada no pino 8 e pino 4. No seu pino 3 eu tenho apenas 8.2 volts de tensão. E aqui vocês observem, o CI ele alimenta direto o nosso oscilador, pessoal. Ou seja, a capacidade desse circuito integrado é mais ou menos 150 miliamperes aí que ele tem de corrente para alimentar o circuito. Então aqui o circuito, evidentemente, ele não consome toda essa energia, senão eles colocariam aqui um transistor amplificador. Mas aqui no caso ele está direto aqui, alimentando o oscilador. Este oscilador aqui é um oscilador transistorizado, ele fica alternando entre um transistor e outro. Quando um está conduzindo, o outro está fechado. E assim vai. Esse capacitor se carrega, corta esse. Aí esse aqui se carrega, corta esse. Então eles ficam aí trocando aí de ciclo. Um fecha e o outro abre. A frequência deste oscilador é determinada por esses capacitores, aqui no caso é 15N, e esses resistores que estão aqui na base aqui dos transistores, ó. Esses dois resistores de 4 cassete e esse capacitor que determina a frequência deste oscilador transistorizado. A frequência deste oscilador, pessoal, media aqui dá 29 kHz. Aqui quando um está conduzindo, o outro está cortado. Quando esse aqui conduz, o outro corta. Então temos aqui uma forma de onda parecida com essa aqui no gate dos transistores. Então aqui eu vou ter um ciclo positivo neste gate deste transistor FET e aqui o negativo. Então aqui vai ter uma fonte, tem aqui um par de transistor e aqui o outro par de transistor. Então vocês podem ver, pessoal, que não tem drive. A tensão já sai direta aqui dos coletores através do resistor de 10R. Bem interessante. Temos aqui um par de transistor FET e aqui o outro par de transistor FET. São alimentados através desse resistor de 10R. E cada transistor FET tem um resistorzinho de 47R aqui na sua entrada, no seu gate. E cada par de transistor alimenta um transformador, que aqui no caso aí tem duas fontes alimentadas aí por um único oscilador transistorizado. Então tá aí, pessoal, uma explicação. Deu para entender mais ou menos aí como é que esse módulo trabalha, que eu achei bem legal. Esse oscilador transistorizado, já bem diferente dos módulos que trabalham aí com oscilador com TL494, um oscilador com circuito integrado. Eu no início eu pensei que o oscilador era o 555 e eu me enganei, o oscilador era os transistores. Então o 555 está na configuração aí bem interessante, né, pessoal? É de proteger o módulo aí de qualquer problema através aqui do pino 6 e do pino 2. Ele recebe as informações e decide aí se alimenta ou não aqui o nosso oscilador, para o módulo poder trabalhar ou não. Bem interessante. Então, pessoal, vamos ver na prática aí como é que funciona o 555 com o temporizador. Vou ligar aqui, ó. Ele vai dar um tempinho depois que ele vai ligar, até a descarga do capacitor eletrolítico. Lá. Já ligou o módulo.
teve um pequeno atraso. Agora vamos fazer uma simulação aqui no sensor de temperatura. Se eu der um curto no sensor de temperatura aqui, o módulo não desliga. Eu jogo 9 volts para a base do transistor, o módulo não está desligando. Por quê, pessoal? Se eu jogar uma tensão de 9 volts aqui na base do transistor, eu não vou ter uma tensão baixa suficiente para derrubar a base aqui do nosso outro transistor PNP. Então aqui eu vou esquentar com o soldador. Nós vamos chegar aí uma tensão de base aqui desse transistor. Então eu tenho aqui, ó, a tensão de base dele 0,4 volts. Eu preciso passar essa tensão do seu emissor de 3,4 volts. Então quando eu chegar aqui, pessoal, ele está aquecendo, ó. Quando a tensão chegar a 3,9 volts, esse transistor aqui ele vai conduzir e vai fazer o módulo parar de funcionar. Então estou aqui, ó, 2,2 volts, estou aquecendo o termistor. Quando ele chegar a 3,9, o transistor vai conduzir, ó. Olha lá, viu? Passou 3,9, o CI ele parou de alimentar o oscilador transistorizado. Agora vamos lá no pino 2, pessoal, olha só. Tá com 10 volts agora aqui no pino 2. Por quê? Porque o NTC ainda está quente. Agora o NTC já esfriou. Agora está descarregando. Agora está descarregando aqui no pino 6 e no pino 2. Quando chegar a 3,1, o módulo ele vai ligar. 3,7, 3,5, ó. 3,1 certinho. Aí o módulo ligou, liberando a alimentação aqui no pino 3 para o nosso oscilador transistorizado. Vocês viram que legal, né? Agora eu vou dar um curto aqui, vou jogar um negativo aqui neste diodo, ó. Aí o módulo também vai parar. Vou pegar aqui o negativo, pessoal. Estou pegando aqui o negativo, vou jogar aqui no diodinho aqui, ó. Ele vai subir a tensão aqui rapidinho no pino 2 e vai desligar. Então vamos lá jogar uma tensão aqui no diodinho. Tensão negativa lá, joguei. Esse transistor aqui ele conduziu, jogou uma tensão. Agora já soltei ali, ó. Agora a tensão desse capacitor está começando a descarregar novamente, ó. Aí quando chegar a 3,1 volts, o módulo vai ligar. Olha lá, certinho. Então tá aí na prática o funcionamento e a explicação aqui da nossa teoria, do nosso esquema. Bem legal aí, né? Esse sistema com um 555 sendo utilizado aí para fazer aí esse sistema de proteção da fonte desse módulo. Módulo mais antigo, né, pessoal? Os TL494 ainda não tinha sido inventado ainda, então fizeram aí essa super fonte aí com transistor oscilador. Achei bem legal e bem interessante. Agora eu vou medir aqui a frequência da fonte para vocês verem aí, pessoal. Está aqui na escala de frequencímetro. Temos aí 29 kHz. Vou alterar a tensão de trabalho aqui da fonte. Eu vou abaixar. Vocês podem ver que a frequência não altera. Ali 11 volts, 10 volts. Módulo trabalhando com 9 volts. E a frequência aí cravada nos 29 kHz. Vocês observem aí que não deixa a desejar aí este oscilador transistorizado aí. Pode variar a tensão, que a frequência ela permanece a mesma. Bem legal. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou aí, deixe o seu joinha no meu vídeo, se inscrever no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.